Boa noite, Cajazeiras. Boa noite, Alto Sertão Paraibano, Paraíba, Nordeste, Brasil e Mundo. Através da sua TV Diário do Sertão, um programa Interview, programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão. A partir de agora, nós vamos conhecer mais uma personalidade de Cajazeiras. Por aqui já passaram grandes personalidades e continua também a passar. Não só de Cajazeiras, mas também da região e de outros estados. É isso aí. E no programa de hoje, você vai conhecer a vida de um cajazeirense famoso, que tem muita história para contar aqui hoje, viu? O interview de hoje especial com ele. Assim, vai ser excepcional o interview de hoje, porque quem está aqui é nada mais, nada menos do que Jacaré Garçom. Ele é o nosso convidado de hoje aqui no seu programa Interview. E vamos conhecer um pouco da vida de Jacaré. Vamos saber como foi sua infância, a respeito de sua família, o tempo de Jacaré, a Garçom. Vamos conhecer muito ainda sobre a personalidade desse cajazeirense, que é mais conhecido como Jacaré Garçom, e agora traz o seu boa noite. Boa noite, Gonçalo. Boa noite, Gonçalo. Boa noite todo o telespectador da TV Diário do Sertão e todos os ouvintes da TV Diário. Jacaré, como se diz, o nosso programa ele tem um lado de ir realmente investigar a vida do nosso entrevistado. Então a primeira pergunta da noite é: podemos ficar à vontade e vasculhar a vida do senhor? Pode. Então Com vamos certeza. lá. Quer dizer que o senhor não tem nenhum receio? Não, de jeito nenhum, pode entrevistar. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo. Como foi a infância de Jacaré? Eu fui pessoa, filho de pai pobre, mãe pobre. Perdi meu pai com 10 anos. Fiquei só eu com minha mãe e os irmãos. E todos eles foram trabalhar. Eu comprei garrafa, litro, cajazeira, vendi, engraxei sapato na rua. E graças a Deus, venci. Eu e meus irmãos. Mas foi tudo trabalhando mesmo. Quer dizer que foi uma infância assim difícil, porque o senhor trabalhava para ajudar em casa, ajudar nas tarefas de casa, não é? Com certeza. Era eu, meu irmão mais velho, o outro, nós era 3 homens. E minha mãe ficou viúva. E o mais novo era eu, mas já estava trabalhando, vendendo garrafa, comprando, vendendo, litro, engraxando. E os outros meus irmãos trabalhando também. Tudo para dentro de casa da minha mãe para a gente manter a casa. No meio de tanto trabalho, tinha um horário assim de lazer, de brincar? Não, mas além de estudar, a gente ainda tirava uma hora, tinha um tempozinho para estudar. Mas ainda deixava a gente estudar ali era o diocesano, tinha uma parte embaixo que era a parte de Obrigo Dom Bosco, que era para os filhos pobres. E eu estudei ali, um bocado de ano. E o lazer era dia de domingo, a gente ia ali na Praça João Pessoa assistir um matinê, naquela época no Cine-Ed, e trabalhava e assistia um matinê à tarde e ia para casa. A situação era essa. Então foi uma infância difícil, mas mesmo assim sua mãe nunca deixou desapercebido esse lado da educação, tão pouco o lado do lazer, que era muito importante, já que era criança, não é? E por ser criança tinha essa questão de não ter já responsabilidades de fato, porque o senhor, como bem frisou, já trabalhava para ajudar em casa, mas mesmo assim tinha esse lado lúdico, né? O lado da brincadeira e consequentemente isso também os estudos. Qual é assim uma recordação boa que o senhor tem assim da sua infância, algo que sempre lhe chama a atenção e que o senhor sempre relembra com felicidade? Mas eu me lembro ainda o seguinte: a gente naquela época, quando apareceu a televisão, aí uma televisão, a prefeito botou lá na Camisa de Holanda. E a gente saía de casa, os jovens, os idosos, para ir assistir, que não tinha televisão em casa. Cada um levava seu tamboretezinho, seu banquinho, chegava lá, sentava e ficava assistindo televisão. Uma brincadeira boa, saudável, uma amizade boa. Não é como hoje que a gente não... Essa droga tomando de conta da cidade, e nós preocupados com os filhos.
Naquela época não existia isso não, era só amizade, era brincadeira. Os meninos tinham de brincar, vamos brincar de preçoto, vamos brincar disso e aquilo, mas é uma amizade mesmo que, você vê, não tinha maldade um com o outro, que existe hoje, de o cara dar um tiro num, furar outro. Naquele tempo nosso não tinha. Eu tenho muitos amigos ainda que tá vivo daquela época e a amizade continua a mesma. Nós velhos, mas com a mesma amizade daquela época de jovem. Amizade não estão velho, né? Está mais experiente. Mais experiente, né? Quer dizer, então, que era, assim, uma parte, sempre o senhor recorda, ia assistir TV lá na Camille de Holanda. Muito bom. E era, eu imagino que era assim, era uma festa, porque ia muitos amigos do senhor, os irmãos, não é? Dia de domingo, lá tinha assim, um cidadão, seu Oiô, pai de Filemão. Ele botava lá um pau de sebo, chamava, e melava de sebo, e a pessoa botava uma ruma de nota lá, nota de vamos dizer, de 5, de 10, como naquela época fosse hoje, de 50, para o caba chegar lá e tirar, que tirasse era dele, mas o caba quando chegava na metade do pau, o caba riava. Era uma brincadeira boa, gente em rojão, a NPR passando busca lá direto, lá era coisa maravilhosa, um tempo muito bom. Né? A gente eram as pessoas pobres que sofriam um pouco, mas também tinha essa alegria da gente lembrar daqueles tempos, que era muito bom também. Como sempre dizem, né, os historiadores, puxando mais para o meu lado, eram outros tempos e tempos de outras pessoas, né? E que o tempo modificou-se e também com ele as pessoas modificaram. Seus pais, seu pai e sua mãe, uma recordação de seu pai. O senhor disse que ele faleceu quando o senhor ainda era muito criança. Eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha 10 anos de idade, meu pai era marchante. Trabalhava no açougue grande. Na época nós tínhamos uma vida boa, quando nosso pai era vivo, né? Porque ele era marchante, nós se alimentava bem, não faltava essas carne na casa da gente, essas coisas. Depois que o pai da gente, nosso pai morreu, mataram, e nós perdemos, como diz hoje, né? Aquela mordomia, né? Aquela regalia do cabater aquilo, aí perdemos. Aí fomos para a luta, fomos trabalhar e viver, cuidar para segurar uns aos outros. O mais velho trabalhava mais que eu, que era o mais novo, e não faltava nada, era uma camisa, era uma roupinha e tal, era um dinheiro do matinê no dia de domingo para ir. Saía, a gente, como pobre, mas era todo mundo trabalhando, todos os três. E sua mãe, como era sua mãe? Minha mãe era uma batalhadeira, uma guerreira. Minha mãe botava uma banca de café dia de sábado na feira, vendia tapioca, bolo de caco, pão e café. Passava o sábado todinho na feira. Naquele tempo a feira começava 5 horas da manhã e ia até 5 da tarde. E o rojão era isso, para a gente conseguir as coisas para dentro de casa para sobreviver, né? Então foi uma infância boa, mas também difícil por ter alguns percalços, né? Era. O senhor colocou que o seu pai faleceu cedo, e aí com o falecimento de seu pai, os irmãos, inclusive o senhor, tiveram que assumir responsabilidades. Ainda criança, mas assumindo responsabilidades. Indo para a parte do estudo, como foi nessa questão do estudo e a adolescência do senhor? Eu estudei, fiz até a 6ª série naquela época. Tinha a 5ª série, chamava Programa de Admissão. E depois do programa de admissão eu fiz a 6ª série. Mas aí chegou um ponto que eu tive de parar porque não tinha mais condições de estudar. Tinha de trabalhar para me manter e cuidar da minha vida, né? Porque quando a gente tem condições, você banca o estudo de seu filho e tudo, mas eu não tinha, minha mãe pobre, não tinha mais condições. E as condições era eu parar e trabalhar. Fui para a luta. Então o senhor, na adolescência, né, teve que abandonar os estudos e continuar a trabalhar para poder sobreviver. Foi, trabalhei muito tempo na sorveteria de Chicão, finado de Chicão, de menor, mas naquela época não tinha esse problema, eu trabalhava o dia todo. Trabalhava de manhã
Vinha para casa almoçar, voltava e saía de lá de 6 da noite da sorveteria. Mas graças a Deus eu me sinto muito feliz pelo que eu fiz na minha juventude, em termos de trabalho. E qual era o cargo que o senhor ocupava na sorveteria? Sorveteria eu era balcão. Balconista. Balconista. Toda a vida eu já tive aquela tendência de puxar para ser garçom, que eu já gostava mesmo, novo ainda, mas eu já era balconista na Finado Chicão. Despachar sorvete, picolé, a gente vendia no balcão. Coloque assim para nós, nossos ouvintes, né, que estão acompanhando agora, inclusive quem quiser participar, interagir conosco, vai aparecer agora o nosso WhatsApp, que é o 839-9860-6080. 83, DD da Paraíba, 998-60-6080. Então, ainda pelo fixo, se você quiser participar ao vivo, no 3531-2251. E aí já a gente vai, não é falar, quem está interagindo conosco aqui no nosso WhatsApp e também nas nossas outras redes sociais. Continuando aqui com o nosso amigo Valdeci, ou Jacaré Garçom, como foi que surgiu essa parte de garçom, já que o senhor ficou famoso por isso? Eu, em 1968, eu fui chamado por Nilmar Holanda e Vera, era um diretor da ABB de Cajazeira, para eu ir ajudar, trabalhar lá de garçom, nas mesas. E eu fui, comecei a trabalhar, e fui gostando, trabalhei 68, 69, em 1970 eu fui convidado para trabalhar no Tênis Clube, no Carnaval de 1970, e eu fui. Aí, dessa época em diante, trabalhei no Tênis Clube, fiquei gostando, e lá gostado do meu serviço. E eu continuei no Tênis Clube, e aí já estava me entrosado, como diz o ditado, com as feras. Era Queixo Fino, era Corrozinho, era Severino Chorão, era Dilson. Já garçons aí, tudo eles com mais 10, 12 anos de idade, mais velho do que eu. E eu me entrosei no meio, e até hoje só resta eu, dos velhos e Corrozinho. Então já foi lá no finalzinho da década de 60, indo para a década de 70, quando começou aí o senhor Valdeci, que começou a profissão que ele tornou-se bastante conhecido aqui na cidade de Cajazeiras, que foi a ser garçom. Eu comecei em 68, trabalhei até o final de 69, janeiro de 70 na ABB, e 70 em fevereiro me chamaram para o Tênis Clube, para eu trabalhar de garçom, já tinha muita prática, 2 anos ali trabalhando na piscina da ABB, de tudo ali, aí eu fui e me deu bem, e graças a Deus eu me sinto muito orgulhoso dessa minha profissão que eu escolhi. O senhor chegou a achar assim, algum momento difícil no começo da profissão? Não, assim não, porque não achei, porque naquela época eu lidei com muita gente boa que gostava e gosta muito, que tem deles vivos ainda, como Nilmar, de fazer o bem. E Nilmar foi uma pessoa que me deu muito apoio, era compadre de um irmão meu, padrinho de um sobrinho meu. E eu passei 2 anos, desenrolei, quando eu fui para o Tênis Clube, eu fazia tudo. Cheguei lá no meio dos feras lá mesmo, mas aí eu já sabia o que fazia. Já tinha experiência, pôs em prática. Em prática. E a turma toda boa, tudo amigo também, conhecido. Era tudo meus amigos, como são. Deus levou uns. E tem vivo aqui eu e Corrozinho. E Nena Belém, que mora em João Pessoa. Mas o Nena foi para João Pessoa, deixou de ser garçom e trabalha em loja de imóvel lá. A profissão dele lá é trabalha em lojas de imóvel. E quantos anos o senhor exerceu a profissão de garçom? Quanto tempo? Eu trabalhei de 68 até 2006. De 2006 para cá eu botei o bar. Eu tenho 10 anos com o meu bar inteiro agora em agosto, mês 500. Mas trabalhei 20 e poucos anos no Tênis Clube. Trabalhei de 12 a 13 anos no Campestre. Trabalhei 6 anos com Josué. Trabalhei 4 anos com Totonho. Trabalhei 2 anos com Disseu.
E no outro mandato eu ainda trabalhei um ano aí, deixei a profissão, porque aí eu botei o meu bar, de tomar de conta do meu. Foram quase 40 anos, né? De Quase. 68 a 2006, não é isso? Dá São 38, é isso? 38 anos. 38 anos. 38 anos de profissão. E nos conte assim, nós somos muito curiosos no seu 70, programa. não dá mais, dá 48, não? 68, vamos lá. São... De 70 para 2016, dá 46, né? São. Com mais 2, 48 anos. Isso, exatamente. São 48 anos. São 48 eu vivo, anos. Que eu estou ainda dentro do ramo de garçom. Que o balé é meu, mas quem despacha sou eu. Não deixou? Não, deixa não. Eu quero estar no meio lá, movimentando. É eu e uma cunhada minha que nós estamos de conta, mas eu não é até interessante ficar, né, mesmo o senhor sendo essa questão de ser o proprietário, mas é interessante que o senhor vê o movimento, atende os clientes, tem todo assim, esse contato direto com os clientes, né? Tenho muitos amigos que moram em João Pessoa da época, como o doutor Marcinho de Cartaz, doutor Isla Guimarães, e outros que eram universitários naquela época, e a gente trabalhava no Tênis Clube. E eles, quando vêm a cajazeira, aí pronto, vai lá no bar de Jacaré, vamos comer a galinha de capoeira lá, vamos comer a buchada. E eu tô lá no meio deles lá. De vez em quando chega a turma de João Pessoa, vem lá e fica lá em casa lá, e mesmo os que moravam aqui, que foram para João Pessoa, como Detinho do Banco do Nordeste, quando vem, traz a família dele todinha, vai lá para casa almoçar lá. É muito bom, é gratificante. Eu sinto muito feliz por ter escolhido essa profissão. Teve, assim, no meio desses anos todos, exercendo a profissão de garçom, sem ainda estar como proprietário do Bar do Jacaré, inclusive eu já fui lá no Bar do Jacaré, muito bom. Teve, assim, algum deslize, algum erro que o senhor cometeu e o senhor se lembra até hoje? Rapaz, é o seguinte, eu me lembro uma vez que eu tinha uma amizade muito grande com o Bosco, que era dono do bar do Tênis Clube. E ele me deu, nós trabalhávamos com ficha, ele me deu umas fichas, e ele na época me deu como fosse assim hoje, R$50 de ficha a mais. E eu quando fui fazer conta, aí ele disse, você vendeu tanto. Aí eu disse, tá errado. Eu disse, tá errado. Ele disse, tá errado por quê? Eu digo, tá errado. Ele disse, você quer me chamar de ladrão? Que eu estou lhe roubando? Eu digo, não, peraí. Você me deu, foi ficha a mais. Aí ele pediu desculpa a mim, se agarrou comigo. Aí o menino disse, era bom que ele tivesse dado em você dá o dinheiro a mais com a mão dele. Você devolver ele, ainda dizer que você queria chamar ele de ladrão. Eu fiquei, né, com aquilo. Mas eu, graças a Deus, para mim foi gratificante. Eu sempre criei minha família aqui. Eu passei, até hoje, nasci na antiga Rua do Emboque, aqui em Cajazeiro, hoje é 21 de abril. Mas nunca, você fez 40 e tantos anos de garçom. Nunca dei uma tapa em ninguém. Graças a Deus, nunca levei também. E não tenho inimigo. Que é o mais importante, né? Nunca ter levado. Não levei, e dentro de uma profissão danada, porque eu trabalhei no Tênis Clube, era carnaval pesado. Depois que deixei o tênis, aí eu fui para o Campestre. Naquela época, os carnaval do Campestre, era na época de Josué, era outro carnaval de peso. Carnaval que você trabalhava mesmo. Você começava a trabalhar 4 horas da tarde e até 11 horas da noite era rojão pesado. E eu, graças a Deus, só tenho muita amizade. Tenho muito a agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim, de eu ter passado muitos anos nessa profissão e não ter um inimigo. Eu não. Posso dormir no meio da rua. Se quiser fazer o mal, faz por instinto de perversidade dele. Mas eu não tenho inimigo. Então, nosso amigo Valdeci só cultivando muitas amizades enquanto profissional. Nós vamos dar uma paradinha bem rápida, vamos a um intervalo comercial e na volta nós vamos adentrar na família
Na família de Jacaré. Vamos saber mais um pouco sobre o empreendimento que ele tem, o Bar do Jacaré, o tão famoso Bar do Jacaré. Depois do nosso comercial, a gente volta para saber mais sobre a nossa vida, nosso entrevistado. Jacaré Garçom, muito famoso aqui em Cajazeiras. A gente volta já já. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. De volta com o seu programa Interview, programa de entrevista da sua TV Diário do Sertão. E hoje com uma figura excepcional, nosso amigo Valdeci, ou melhor, Jacaré Garçom, muito conhecido. Vamos aqui já no comecinho dessa nossa retorno aqui do programa, nós vamos falar agora das mensagens do WhatsApp. Muitas participações aqui no WhatsApp. Nosso amigo Leandro, daqui de Cajazeiras, dizendo ótima entrevista. Diz que lá no Bar do Jacaré tem a melhor panelada, rapaz, da região, viu? É muito famoso o Bar do Jacaré. Quem também tá é nosso amigo Linhares. Linhares lá da cidade de Souza, acompanhando também a entrevista. Aqui em Cajazeiras nós temos o nosso amigo Tiago e nosso amigo Luiz, daqui também de Cajazeiras. E lá em Cachoeira do Zigue, nosso amigo Renato Batista, acompanhando a entrevista com nosso amigo Jacaré Garçom. Lá na cidade de Palmirim também, nosso amigo Sebastião Lima. Ele também está acompanhando lá e está dizendo entrevista ótima, muito extrovertida, papo diferente. É o que coloca nosso amigo Sebastião lá na cidade de Palmirim. E ainda aqui em Cajazeiras, acompanhando, tem nossa amiga Janiele. Janiele que faz história junto comigo lá na UFCG. Um abraço para você, Janiela, ela que está acompanhando essa entrevista através da TV Diário do Sertão, a primeira TV lá da Paraíba. A gente me ver se ainda tem algum. Tem G. Alves, lá na cidade de Umaré, no Ceará. Lá na minha cidade, G. Alves, ex-companheiro meu de rádio, continua fazendo radialismo lá na cidade de Umaré, nosso amigo G. Alves. Um abraço para você, irmão. Vamos continuando aqui, daqui a pouco a gente lê mais se chegar, não é? Mais participações aqui para você pela sua TV Diário do Sertão através do nosso WhatsApp, que vai aparecer aí na tela de novo para quem não conseguiu pegar lá no começo, primeiro bloco, mas vai aparecer agora. É o 83 da Paraíba, 998 60 60 80. 998 60 60 80. Se você quiser participar ao vivo, pode também através do fixo, o 3531 2251. Jacaré, meu amigo. E como foi que o senhor conheceu a sua esposa? Como foi que se deu essa parte amorosa na vida de Jacaré? Eu fui casado 3 vezes. Primeira vez eu me casei em 74. Em 77 fiquei viúvo. Minha esposa morreu de parto. Morreu de parto da filha minha. Essa menina é viva. Por sinal é formada, mora em São Paulo, doutora D'Artcler. Ela é engenheira mecânica. Trabalha para a Ford e a Hyundai. E vivi 18 anos com a segunda. Pelo destino, não deu certo. Já acabou. E com essa agora eu vivo há 20 anos. Quantos filhos? Somente uma? Só eu tenho, não, tenho uns 3 e adotei 2. 3 filhos e mais 2 adotados. São 5, né? 5 filhos. 5 filhos. E a respeito ainda no seu primeiro casamento, já ainda na parte da adolescência, antes do primeiro casamento, Jacaré gostava assim de festa, era meio festeiro ou já era mais quieto? Não, eu já não gostava de festa, porque nessa época eu já trabalhava de garçom nos clubes. E trabalhava na festa, né? E o cabarraco quando terminava já saía era com a cabeça de tanta zoada da banda. Naquele tempo era rojão, carnaval pesado, aquelas bandas
Impacto 5 de Natal, Trepidante do Recife, e muitas bandas que eu trabalhei, entre o Tênis Clube e o 1º de Maio e o Campestre, né? Eu trabalhei em todos os 3 clubes de Cajazeira, trabalhei no Jovem Clube, trabalhei muito nessa profissão. Aí de festa, ainda hoje eu não sou chegado à festa. Se eu for para tomar uma cerveja num canto e eu chegar, tiver um som bem alto lá, eu acho melhor ir para um canto que não tenha nem som. Porque devido eu ter passado muito tempo, né? Trabalhando só com festa, aí eu não sou muito chegado, não. Bom, a gente tem umas fotografias, né, isso, umas imagens, e aí eu queria que o senhor explicasse pra gente o que estava acontecendo no dia, como foi, explicar melhor pra gente, não é, qual o valor sentimental, não é, que tem essas imagens que vai aparecer na tela agora. Pode colocar aí a primeira imagem de produção. Aí, em que ano foi esse evento? Esse evento, ele tem uns 35 anos. Essa menina era uma festa de 15 anos, o pai dela era bancário do Banco do Brasil e foi lá no Tênis Clube, uma festa muito linda. Aí tá todos os garçons dos velhos de Cajazeira, estão aí. São 7, tem 7 garçons aí. O senhor pode dizer o nome de alguns aí pra gente? Começa por cá, Luiz, depois de Luiz vem Corrozinho, aí de Corrozinho, eu, estou lá depois de Corrozinho. E lá perto da menina está Severino, chamava Severino Chorão. Aí do lado de cá está Queixo Fino, está o finado Edilson e o finado Caveirinha. Tem, fora o senhor, tem mais alguém aí da turma ainda vivo, na ativa? Na ativa, não, tá vivo, né? Mas a ativa não tá mais, que é Corrozinho, né? Que inteirou 80 anos de idade, foi o ano passado. Mês passado, ele completou, foi feita a festa dele lá no Tênis Clube, 80 anos. Esse menino de cada ponta, desse lado esquerdo, o Luiz, ele trabalha em João Pessoa com evento. Churrasco, ele tem uma equipe lá, ele tira churrasco, ele tem fazer uma festa, um churrasco em casa, uma coisa, aí ele tem a mesa, tem cadeira, e tem a equipe que trabalha com ele para servir. Você contrata, ele dá tudo pronto lá. Luiz. E os outros são falecidos e vivem só aí com a Rosinha. Vamos, tem outra imagem aí, não é isso, produção? Vamos ver mais uma imagem aí, Jacaré relembrando aí. Essa daí, pelo que me parece, é lá no Tênis Clube, não é isso? Tênis Clube. Aí foi os 15 anos da menina de Galega Enfermeira, da menina dela, da mais velha. Foi a primeira festa de 15 anos da filha dela. Aí tá eu, aí tá a Caveirinha, sem paletó, de camisa branca, e ao meu lado tá Severino. Severino chamava Severino Chorão. Mas nessa festa aí tinha mais 2. Tinha Corrozinho e tinha Queixo Fino. Ele estava em outro local dentro do clube lá, que aí já tinha terminado, eles parece que tinham saído para ir ao banheiro, e as meninas botaram 1 litro de uísque lá para nós, esse uísque aí é para vocês beber. Eu digo, mas rapaz, ele disse, é para vocês beber. Aí nós estávamos bebendo, estava eu, estava Caveirinha, Severino e Corrozinho, mas Queixo Fino tinha saído para ir ao banheiro, mas era nós 5 os garçons dessa festa, da filha de Galega Enfermeira, do hospital. O senhor tem, assim, alguma recordação, assim, boa? Tem muitas, não é? Muitas, mas tem, assim, uma especial que o senhor diz assim, nossa, sempre vou me lembrar disso, do tempo que eu era garçom, meus colegas, meus companheiros, sempre tem uma. Qual seria essa? Eu tenho muitas lembranças boas dos meus colegas, eram uma turma boa. Nós, naquela época, nós trabalhávamos a semana universitária e era 8 noites de festa no Tênis Clube. E quando terminava, era como aquela história. O dinheiro a gente fazia tudo que tinha de fazer de obrigação de carro. Quando sobrava, o que sobrava lá que a gente escondia das mulheres, nós ia farrar. Era farra. Era uma equipe dos 7 a 8, mas era farra. Mas com as obrigações de casa, tudo pronto. A gente toda a vida foi desse jeito, porque eu tenho uns colegas meus aí que foi uns guerreiros. O Queixo Fino criou não sei quantos filhos.
E cada filho que ele criava, quando nascia um filho, era o neto dele, ele jogava na casa de queixo fino. E queixo fino botava dentro de casa e ia cuidar. Eu sei que teve um tempo que queixo fino comprava, só para ter ideia, comprava 25 pão de manhã, será que tinha gente na casa dele, e 25 pão na merenda da tarde. Nós brincava com ele nos clubes, nós dizíamos, deixa de ser garçom, bota logo uma padaria, porque tu vai trabalhar para... Não, e os pão que você paga lá daqui pão, você não vai pagar, você vai tirar do lucro aí. Começava a rir. O Corrozinho foi outro herói, outro, está vivo. Corrozinho são 9 filhos e ele é mulher 11. E sustentou esses filhos todinho. Hoje ele tem aqui em Cajazeira Neném, Cleide, Pichoca e tem Ronaldo e Sérgio. Aí em São Paulo ele tem Coronel, que era aquele que jogava futebol, e Bita. Mas outro herói, outro cabo-herói, trabalhou, manteve a família todinha e graças a Deus estão tudo criados. E uns filhos que são todos uns filhos maravilhosos para ele. Porque eu vou dizer a você, a lembrança que eu tenho de meus colegas é porque eram uns cabos tudo trabalhador e gostava da família. Trabalhar para a família. Porque você ser só garçom, porque na minha vida que eu passei de profissional, o único que ainda arrumou um emprego, porque o governador na época era o Wilson Braga, ele ia dar a todo mundo, mas eles não quiseram. Aí quem quis o emprego foi eu e o finado Pedro Revoltoso, que era porteiro. Ele me deu, e deu a Pedro. Os meninos disseram que queria dinheiro, queria dinheiro. E eu me lembro que na época ele deu assim um dinheiro a eles em 85. Como fosse assim para você se manter a família um mês. Ele deu muito dinheiro a eles. Mas aí depois, quando passou um mês, aí eu recebi o meu primeiro pagamento do Estado. Aí eu fui brincando com eles, eu dizia, e aí, tem quanto aí do dinheiro que o Wilson deu? Ele só, ninguém tem nada mais, eu digo aqui, eu recebi o salário hoje aqui. Na época, aí ele disse, mas rapaz, eu perdi o emprego. Aí ficou eu e Pedro Revoltoso. Pedro morreu, deixou a aposentadoria para a mulher, e eu estou trabalhando. E eles manteram essa família sem emprego de Estado, sem emprego de município, só com a profissão de garçom. Agora, porque também naquela época, o garçom ganhava bem. As festas eram grandes, grande mesmo. E era, naquele tempo, rica, a sociedade frequentava o tênis clube. Você via uma festa no tênis clube, quando dava 2 horas da madrugada, o clube cheio, era como diz aquela história, aquele velho ditado, só a nata. Você não via, agora também era dinheiro. Você cobrava uma conta dele, eles olhavam para nós e começavam a rir. Sei que está me roubando, mas eu vou pagar. Era desse jeito e não fazia questão com nada com a gente, pagava mesmo. Olha só, mais uma participação aqui no nosso WhatsApp, e essa é especial, viu? Olha só, boa noite, estamos assistindo aqui em frente ao bar do Jacaré. Parabéns pela entrevista. É a nossa amiga Elaine Marreco. Aí ela ainda coloca aqui o seguinte: sua esposa Sueli, a rainha da panelada, está assistindo. A mesma manda um abraço ao seu esposo Jacaré e o parabeniza pela entrevista maravilhosa. Todos aqui em frente ao bar do Jacaré prestigiando este grande homem. Tá aí, a gente agradece pela participação. Se você quiser mandar, tá aí na tela o nosso WhatsApp, 83DDD da Paraíba, 998 60 60 80, ou pelo fixo 3531 2251. E ainda pelo Facebook, né, através da nossa página do Facebook, Diário do Sertão, através pelo Twitter também, @Diário do Sertão, enfim, muitas redes sociais. Olha só, quem também aqui, parabenizando pela entrevista, pessoa humilde e simples, gente super boa, a nossa amiga Valéria. Valéria manda aqui também participando conosco. Quem também fala aqui conosco é nosso amigo... Cadê aqui? Nosso amigo Marcos. Marcos diz que mora lá na zona norte de Cajazeiras e está também aqui acompanhando o nosso programa. Um abraço para você, Marcos. Quem também acompanha é a nossa amiga Josefa. Josefa, que é lá de São José da Lagoa Tapada. Está acompanhando, está dizendo o seguinte:
adorando aqui a entrevista. É assim que se faz. Pessoas humildes sempre devem ser bem vistas na sociedade e tem lugares assim para conhecermos melhor a vida delas, porque são exemplos. Nossa amiga Josefa. Quem também nos acompanha é Gisele Gonçalves. Gisele Gonçalves também acompanhando a nossa entrevista. Aí você acompanhou as participações através do WhatsApp. Se você quiser mandar, continua aí na tela. Nosso amigo Valdeci. Aí eu acho que você deve estar se perguntando, Valdeci? O nome dele é Valdeci, mas popularmente conhecido como Jacaré Garçom, ou melhor, Jacaré do Bar do Jacaré. Como foi assim a ideia, como foi o começo de colocar um bar, um estabelecimento para o senhor cuidar e deixar a vida de garçom? Eu tinha uns amigos meus, tinha uns amigos que não tenho. Ele já foi garçom, trabalhou comigo, esse garçom da nova geração, era o Sarafim. O Sarafim deixou, botou aquele bar lá, e ele ficava só em cima de mim. Véi, deixa esse negócio de trabalhar para os outros, véi, vai trabalhar para você, vai trabalhar para você. E eu sei que aí eu digo, eu vou botar um bar. Ele disse, eu vou lhe arrumar logo umas mesas e umas cadeiras. Botou no carro dele, foi deixar lá em casa, eu fui lá no final do Biratã, depósito, Irapuã, e falei com ele, disse, rapaz, você é doido, você é um homem, eu lhe vendo a você o que você quiser. Primeiramente eu vou lá botar um freezer aqui, vou mandar para lá, e você diz o que é para eu mandar. Aí eu fui, comecei a comprar, até hoje eu tenho um cadastro na Skol, eu tenho na Coca-Cola, tenho em todo canto, mas eu ainda continuo comprando na Olívia, filha de Irapuã, porque ele foi tão gentil comigo que eu não sei ser ingrato com a filha dele, de deixar, e eu pago mais caro a diferença do depósito para o depósito dela, né? Porque é uma diferença de R$2, R$3 em caixa, mas eu quero lá porque eles me ajudaram, me deram a mão. E a Sarafim, eu agradeci a ele, porque é meu amigo demais, meu amigo, e ele me deu muita mão para eu começar e me incentivou. E eu fui, e aí comecei, e graças a Deus foi dando certo. Hoje o que eu tenho dentro do Bar do Jacaré, o pouco que eu tenho, tudo é meu. Eu não tenho lá uma cadeira de ninguém, não tenho uma mesa de ninguém, tudo é minha, e tenho muitas coisas lá. Tenho cervejeira de 700 litros, tenho 2 freezers novos lá de 500, tenho freezer de 500 de carne, de 500 litros, tudo lá é meu. Tenho mesas de madeira, que foi comprado pela internet de São Paulo, chegado. E mesa e cadeira de plástico eu tenho muita. Vasilhame eu tenho mais de 60 caixas de vasilhame, entre cerveja grande e pequena, eu tenho. Graças a Deus, tudo meu, não tenho. Lá no dia que eu disser eu vou vender, ninguém tira nada de lá, porque tudo é meu. Trabalhado lá dentro e ganhado. Mas eu tenho muito a agradecer a Deus por ter me dado essa coragem de me dar ainda de saúde. E a minha esposa, que é uma cozinha, é quem comanda tudo. Eu lá fora, mais minha cunhada, e ela e uma menina que trabalha comigo, por nome de Joelma, gente muito boa e trabalhadeira também. Eu tenho uma equipe de gente boa lá em casa. Mas também ninguém lá, a gente não trata ninguém empregado não. Lá todo mundo lá são donos de... Eles chegam lá, na hora que eles vão merendar, eles mesmos merendam do jeito que quer, almoçam o que eles querem, botam o que eles querem, lá em casa é desse jeito. Ninguém... Somos uma família. Nós somos uma família. E quantos anos já tem o Bar do Jacaré, tão famoso aqui em Cajazeira já? Era 10 anos no mês 500 em agosto. 10 anos, Deus quiser. 10 anos agora no mês de agosto, vai ter alguma programação especial? Eu vou ver se eu faço, se Deus quiser, uma serestazinha lá misturada com forró para negada lá. Sim, a seresta misturada com forró. Forró lá e tudo para os clientes meus, lá do Bar do Jacaré. E esse nome, apelido de Jacaré, quem botou esse apelido em mim de Jacaré foi uma pessoa de Souza. Ele hoje, é filho de Deodato Cartacho, um dos maiores na época, atacadista de estivas e cereais, como o senhor Arcanjo aqui. E nem era cliente do Tênis Clube toda semana, e eu sei que ele botou esse apelido meu,
E do Tênis Clube para Carlos Centro, que eu trabalhava na Carlos Centro, esse apelido pegou. Aí a turma de Souza ficou Jacaré, Jacaré quando vinha, e a turma daqui também ficou Jacaré. E eu também, hoje eu gosto. Você vê, quando eu fui botar o bar, eu botei. E o bar, o nome do bar? Eu digo, não, o nome do bar está registrado, bar de Jacaré. Se o dono é Jacaré, o bar vai ser o bar tem que ser com o nome do Jacaré. Foi desse jeito. Então deu tudo certo, né? Lá continua dando. Graças a Deus. Na verdade, não é lá no bar de Jacaré, é muito bom. Eu digo isso porque eu já fui lá, não é, com meus primos, eles sempre vão lá. O sábado é o dia que eles aparecem por lá, não é? É o dia que os meninos aparecem por lá. E um fato interessante que o senhor poderia narrar aqui pra gente, a respeito de algum acontecido interessante que o senhor, que chamou sua atenção nesses 10 anos de bar de Jacaré? O meu bar, o que sempre me chama a atenção, e eu fico sempre agradecendo a Deus, e martelando e agradecendo a Deus, é a minha clientela, que cada vez aumenta. Cada vez, graças a Deus, minha clientela aumenta. Eu fico olhando. Eu comecei a trabalhar, eu abria sexta, sábado e domingo. Aí, agora foi apertando, aí eu tirei a sexta. Cansado, a mulher trabalha no hospital. Aí o negócio apertando, a mulher disse, mas ela trabalha de segunda a sexta no hospital. E sábado e domingo dentro do bar. Na segunda-feira, bem cedo, 7 horas, ela está no hospital de novo, no plantão. Aí eu fui e tirei os feriados. Pronto, só fica sábado e domingo para a gente trabalhar. Não é por nada, não, é porque é muito cansativo, né? Ela trabalha demais. Eu já sou um homem de 68 anos de idade. Tenho o quê? Tenho quase 50 anos nessa profissão. Noite de sono, eu não lhe digo a você, não sei quantos anos eu perdi. Se eu lhe disser a você, eu acabo de rapaz, é porque há anos atrás aí, não era só eu e os outros meninos, tudinho, os outros garçons. Nós trabalhávamos um dia todinho na piscina do Campestre. Quando era noite, nós chegávamos em casa às 5 horas da tarde, tomava o banho, dava de roupa, pegava o paletó, chegava o carro, nós desabávamos para o Ceará, mais Ana Marta, tirar coquetel. No Barro, Aurora, Lavra da Mangabeira, e Palmirim, Baxi, Maria, aquela região todinha ali eu tirei. Trabalhei muito ali em festa. Aí quando chegava no domingo de manhã, tomava banho, comia a coisinha, desabava para o Campestre. Chegava no Campestre, passava o dia todinho. E tem a noite, tinha dia de domingo de tarde que a gente chegava, Ana Marta ligava de manhã. Só eu e nós vamos para Palmirim, um coquetel lá de fulano de tal, e nós vamos embora. E quando dava 2 horas da manhã, 3 horas, nós estávamos em casa. No outro dia, 7 horas da manhã, 6h30, eu estava na porta do Dom Moisés Coelho, que eu trabalhava no Dom Moisés, já estava lá. Hein? Aí continuava, até a sexta-feira, do sábado, continuava na minha profissão. A respeito da sua profissão no Dom Moisés Coelho, como foi? Foi muito boa. Eu passei no colégio, eu agradeço muito a dona Osanira, a dona Eladi, que foram minhas diretoras, as pessoas boas. Ela chegava para mim e disse, olha, senhor, assim, na hora que aparecer um coquetel aí na semana, para o senhor, não perca, vá, que eu não boto falta no senhor. Vá ganhar o seu dinheirinho, que o senhor é assalariado, não tem condições de estar. Só que não, vá se virar, se vira. Eu arrumava um coquetel, os caras dá para ir, eu digo, dá. O menino dizia, olha, se tem um coquetel aí para a gente tirar aí, quarta-feira. Eu digo, vamos embora. E lá o colégio, eu digo, não, o colégio dizia a ela dizia, vá com Deus, pode ir. Eu, muito, muito mesmo, a dona Ladi e a dona Mariberta. Mariberta também foi uma pessoa muito boa, foi diretora, e a Osanira. Esse povo foram muito gentil comigo. Quantos anos já no Dom Moisés? Eu passei 15 anos no Dom Moisés, fui transferido para a coletoria estadual, aí mudaram até de secretaria, da educação para a finança, na época. E eu passei 17 na coletoria. Estou com 2 anos me aposentei. Na coletoria eu passei 17 anos, meu serviço lá era entrega de contra-cheque a funcionário. Era meu serviço. Mas, mesmo
sendo funcionário público, o senhor nunca deixou de ser garçom? Não, não de jeito nenhum. Eu sou funcionário público, eu agradeço a minha profissão de garçom, porque eu estava servindo uma festa de 15 anos da filha do seu Arcanjo. Hoje é a esposa de Caldeira, Fernando Caldeira. Foi quando o Wilson Braga era um dos padrinhos dela, e quando chegou disse, eu vou dar emprego aqui os garçons de Cajazeira, tudinho. Só não quem não quer, mas quem quiser eu vou empregar. Aí foi dos que estavam lá, tinha 6 garçons, só quem aceitou foi eu. E Pedro Revoltoso, o porteiro. Aí os outros meninos não quis. Os meninos disseram, quero dinheiro, quero dinheiro. Aí foi, ele ainda deu isso assim, eu vou demorar aqui até umas 3 da manhã, quando for 3 horas da manhã, o deles aqui já está certo que é o emprego. Chamou um secretário dele por nome, doutor Dioclésio, aí passou tudo para ele como era. Aí ele disse, não, depois eu pego os dados dele aí quando for sair. Aí quando deu 3 horas ele chegou pro menino, o Wilson Braga. Disse, pronto, quem quer o dinheiro ou quem quer o emprego? Aí disse, quero o dinheiro. Aí foi, ele deu o dinheiro aí. Mandou buscar no carro, naquela época o caba trouxe lá e ele dando aqui. Do rei que deu a um, deu a todos 5. Olha, temos mais aqui participações. Agora mandaram aqui um áudio pra gente. O pessoal que está acompanhando lá no Bar do Jacaré. Muita gente acompanhando a entrevista lá no Bar do Jacaré. Vamos escutar aqui. Jacaré, nós estamos tudo aqui na escuta. Tá aqui a sua esposa Sueli, a rainha da panelada. Tá seu enteado aqui, Júnior, novinha, sua vizinha. Tudo aqui na escuta assistindo você. E sua esposa tá aqui emocionada, viu? Vamos ver mais uma. Meu Jacaré, parabéns pela entrevista, sucesso. E sábado e domingo nós estamos aqui, tomando muito. Panelada, né? Tomando muito, comendo a panelada da Sueli. Tá aí mais uma participação. Chegando aqui mais um agora, olha só. Boa noite, Valdeci. É Ricardo. Também estou acompanhando sua entrevista aqui diretamente do Bar do Jacaré. Valdeci, conta aí a história. A queda de Caveirinha próximo a Arce. Sim. Estão pedindo essa história. Tem como passar pra gente? Tem. Nós ia trabalhar uma seresta lá na associação dos radialistas ali. E na época ia arrodeando por fora, era longe. Aí o Corrozinho disse, rapaz, vamos aqui por dentro aqui, que é perto. Que é mais perto. Mais perto. Aí o açude tinha sangrado, né? E tinha ficado umas pedras lá, a gente pisava nas pedras, mas era perto, pai. E as pedras, tinha uma delas lá com lodo. Caveirinha não viu, com a calça preta, camisa branca, gravata, tudo prontinho, Caveirinha. Quando nós ficamos, pá, Caveirinha caiu dentro da lama. Caveirinha. Aí nós fomos levantar a Caveirinha. A Caveirinha podre, parecia que era lama. Aí eu digo, pronto, aí saímos com ele. Quando chegamos lá na frente, aí fomos chamar o mototáxi, o caba veio. Quando o caba chegou, disse, levo não. Levo de jeito nenhum, meu amigo. O caba desse aqui atrás de mim com a lama dessa aqui. Rapaz, aí nós fomos, conseguimos um caba lá. O caba chegou lá e disse, eu levo ele lá para a Rua do Emboque para ele tomar banho e mudar de roupa para a gente trabalhar. E voltar para trabalhar. Aí nós fiquemos lá, peguei mais ficha, fiquemos tal, e com a base de 1 hora mais ou menos que a Caveirinha chegou. Aí o caba perguntou quanto era e era um total lá, a Caveirinha deu o dobro do valor. Aí o caba disse, ainda bem que você me pagou bem para eu comprar sabonete para eu tirar a catinga que está aqui em mim. Eu estou mais podre do que você quando foi. Rapaz, era interessante. E são causos, né? Assim como esses, são histórias como essas que marcam, não é? Essa trajetória da vida de muitas pessoas. Valdeci, me conte uma coisa. Fez ser garçom como profissão porque gostava? Eu gostava. Gostava e ainda hoje gosto. Eu gosto. Eu sou sincero, quando eu vejo uns dos meus amigos hoje dessa nova geração, eu ainda digo a eles, você gosta de ser garçom? Aí todos eles ainda hoje dizem que gostam. Eu digo, então trabalhe com vontade porque a profissão é boa. A profissão é boa, porque vocês hoje não, mas nós da velha geração, como dizem, os velhos, nós criamos uma família todinha em garrafa. Nós cuidamos dos nossos filhos, criamos tudinho em garrafa, como diz.
A não ser que, como eu disse aqui a você, o único que teve um emprego foi eu, do Estado. Mas os outros tudinho não quiseram, mas criaram as famílias dele tudinho. Corrozinho, que eu disse a você, criou 9 filhos, ele, a Francisca, 11, que era 2. Queixo Fino era um filho se casando, nascia um neto, botava dentro de casa, ele deixa aqui. E quando o Queixo Fino morreu, tinha não sei quantos netos dentro de casa mais ele. Tinha filha, tem filho. E nunca passou fome, graças a Deus. Eram os guerreiros, meus companheiros. E tem assim alguma coisa que Jacaré se arrepende de ter feito ou de não ter feito até os dias de hoje? Não só na vida profissional, mas também na vida pessoal? Não, tudo que eu fiz porque quis, eu imaginava para fazer. Nunca me arrependo do que eu fiz, não. Eu não tenho arrependimento para mim, não. Porque eu sou aquela pessoa também que para eu fazer uma coisa, eu não faço vulgo de vulgo. Eu vou ver se dá certo, se não dá, vou analisar. Aí eu faço. Aí eu nunca tive essas pessoas de fazer as coisas, é para eu estar arrependido. Não. Não tem arrependimento, não. Nosso amigo Valdeci, ou melhor, nosso amigo Jacaré, tem algum sonho ainda que pretende realizar? Rapaz, eu sou sincero a você dizer. Eu já me sinto realizado, eu sou sincero, eu não me sinto realizado. Eu sou um homem de 68 anos, como eu disse a você, não tem mais o que eu puxar, porque a estrada já está fechando, não está mais a mão e contramão. Está fechando, eu estou o seguinte, eu vou aproveitar o dia que Deus vai me dar aqui na terra, e eu não vou mais se matar, não. Eu tenho um amigo meu, esse que passou na foto aí, Severino Chorão. Quando ele tinha 65 anos, aí os cabas tiravam uma onda com ele, negócio ele disse, ó, não venha com onda comigo não, porque é o seguinte, da agora por diante, para mim, tudo é saldo, até o couro eu já vendi pro costume do Ulisses Mota. Ele dizia, não vem pro lado meu não, porque aqui é 65 anos, aqui já tô no saldo. Da agora por diante tudo é saldo. E o couro eu já vendi pro costume do Ulisses Mota. Chorando era uma graça. Era assim, pelo que o senhor já tem nos falado, era um entrosamento muito bom, muito né? bom. Muito amigável de todos, graças né? a Deus. Muito coleguismo. Muito coleguismo, nós nunca... Hoje você vê, eu tô vivo, Corrozinho tá vivo, os outros Deus já levaram, mas tudo amigo. Nós éramos pessoas tudo amigo. Se fosse beber, chegasse no canto, tivesse bebendo, e um deles chegasse e dissesse que estava dando dinheiro, não, mas aqui eu tenho dinheiro aqui, vamos tomar as caninhas aqui, a gente paga aqui, e depois você paga, era de jeito. Nunca tinha esse negócio de diferença para outro, não. Fomos criados, vivemos o nosso tempo todinho desse jeito. Tanto fazia eu, como Queixo Fino, como Corrozinho, como Tidinha, como Edilson, Caveirinha. Caveirinha era uma pessoa que ele tinha um coração, ele era um maguinho, mas o coração dele pesava mais que ele. Caveirinha tinha um coração grande. Então, ouvi essas coisas que Caveirinha fazia. Caveirinha chegava, depois de um carnaval, ele subia lá para cima. Ele chamava lá em cima, na zona lá. Aí ele comprava 2 pacotes de bombom, os pacotes grandes. Quando ele chegava na estrada de Jatobá, rasgava e saía jogando. E os meninos atrás dele, e ele jogando. Quando chegava lá em Zé Guilherme, ele achava pouco, 10 minutos, comprava mais uns pacotes de pipoca e dava os meninos. Era desse jeito o Caveirinha. Se tivesse 10 reais, e o caba, ele dividia mais o caba, dava 5 caba. Um amigo dele. Ele toda a vida foi desse jeito, caba no coração bom. Meus amigos foram uns cabas inteirados um com o outro. Não tinha arela, não. Tudo a gente era... Bom, programa interview de hoje recebendo essa pessoa excepcional que é nosso amigo Valdeci, ou melhor, Jacaré, lá do bar do Jacaré. E as últimas mensagens do dia aqui no WhatsApp, não é?
Olhem só, nosso amigo Aurélio, daqui de Cajazeiras, acompanhando a entrevista e parabenizando a nosso amigo Jacaré. Lá na cidade de Triunfo, a Alzileide, parabenizando o programa, brilhante o programa de hoje, ela está dizendo. Nossa amiga Alzileide, que foi minha professora de matemática, programa de ensino médio. Não é? Nossa amiga Sebastiana, lá na cidade de Umari, e doutora Carol, lá do Ceará, acompanhando a nossa entrevista de hoje. E lá em São José de Piranhas, tem nosso amigo Felipe acompanha lá em São José de Piranhas. Então, obrigado para vocês pela audiência de hoje. O programa Interview, agora são 7 horas e mais 8 minutos. A gente estourou o tempo, né? A entrevista foi tão boa, não é? De 1 hora foi pouco para a gente conversar, bater este papo mais especial com o nosso amigo Jacaré. Então a gente agradece ao nosso entrevistado, Jacaré, muito obrigado pela sua disponibilidade de ter vindo até os nossos estúdios, de estar batendo esse papo conosco e de deixar a sua vida à vontade, para que a gente pudesse vasculhar e interarmos um pouco do senhor. Muito obrigado mesmo pela sua entrevista aqui hoje. Muito obrigado. Obrigado ao meu amigo Petson pela oportunidade que me deu. E a todos que faz a TV Diário do Sertão. Muito obrigado mesmo. Pois é, esse foi mais um programa Interview. E amanhã a gente está de volta a partir das 6 da noite com mais um programa Interview. Lembrando que o Interview que é apresentado, né, de quarta e quinta pelo nosso companheiro José Dias Neto, mas que por motivos de força maior não pôde estar na condução do programa hoje. Por isso que Amarante Leite está aqui hoje. A gente sempre se encontra aqui na programação da TV Diário do Sertão. Um abraço, Cajazeiras, um abraço, Paraíba, Nordeste, Mundo. Um abraço para você, muito boa noite, tudo de melhor para a sua vida. Esse foi mais um Interview e a gente promete voltar amanhã. Tchau, fiquem todos com Deus.